Eu gostaria de começar essa homilia, que hoje nós temos dois textos que se comunicam, né? Como sempre, a liturgia coloca a comunicação entre os textos. Em algum momento, essa comunicação fica mais evidente. Hoje está bem evidente, né? Lá no primeira leitura, a criação do homem para a mulher, da mulher para o homem, a união dos dois, né, numa só carne. E depois Jesus que retoma isso numa catequese. Gostaria de começar com duas afirmações importantes. Primeira afirmação, uma afirmação de ordem mais hermenêutica, por assim dizer, né? Mas eu acho que é importante. E uma afirmação que vocês devem ter escutado por aí, ela é bastante, vamos dizer assim, né, dita. Um texto lido fora do seu contexto se torna pretexto a preconceito. Vou repetir de novo, né? Parece complexo, mas não é não. Um texto, qualquer texto, pode ser um texto de literatura, pode ser um texto de história, mas no nosso caso um texto bíblico, ainda mais complicado, né? Um texto lido fora do seu contexto se torna pretexto para preconceito. Nós acabamos de celebrar o mês da Bíblia. Na homilia do domingo passado a gente brincava, né? O problema que nós temos na nossa tradição com as leituras fundamentalistas e literalistas, né? Não sei se vocês se recordam disso. Eu até brinquei, né? Jesus fala, corta a mão se ela te leva a pecar. A gente não está vendo nenhuma maneta. Até brinquei assim, né? De uma forma meio grossa, mas tudo bem. Então, todas as escrituras, né, têm um contexto redacional. E a gente não pode ler o texto sem o seu contexto. Essa é a primeira afirmação. Segunda afirmação. Não fujam dos textos bíblicos. Tem gente que fala assim, padre, esse texto é complicado demais. Vamos fazer um outro tipo de reflexão, porque... Não, tudo bem, se a gente não consegue, né, às vezes entender o contexto do texto, vai lá, busque lá no seu pastor, se você é protestante, se você é católico, busque lá no seu padre, não importa, mas não fujam dos textos bíblicos porque eles têm uma mensagem fundamental. Nem todos eles estão acessíveis, né, vamos dizer assim, ao senso comum. Porque a gente pensa que teologia, que Bíblia, né, todo mundo pode falar e sem problema nenhum. Claro que a palavra de Deus não se restringe aos estudos, o Espírito é maior do que a teologia, com certeza, e é o Espírito quem faz com que a teologia caminhe, mas nós precisamos do nosso esforço, né? Então, sem contextualização, as coisas se complicam. Hoje, por exemplo, este texto que muitos gostam de fugir, é um texto fundamental para nós não podemos fugir deste texto, porque ele retoma algo importantíssimo para a nossa vida, para a nossa pastoral, e ele pode responder muitas dúvidas, né, contemporâneas sobre as nossas relações. Então vamos entender o que está acontecendo. Vamos por passo. Primeiro, o que aparece no texto do evangelho de hoje? Os fariseus estão provocando Jesus. Estão provocando Jesus porque estão ali, né, armando contra ele para tentar ver se o elimina, porque ele estava incomodando demais. Falava contra o templo, falava contra as purezas rituais, falava contra as leis, né? Várias delas, né, as leis de pureza, por exemplo, quando ele fala, o que torna o homem impuro não é aquilo que ele come, mas aquilo que sai dele, ou quando ele fala da lei do sábado, né, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então Jesus está desconstruindo um montão de coisas que eram importantes. Ele é o Filho de Deus, né, e como diz São Paulo, ele está querendo libertar o homem desta lei. E aí os fariseus têm uma briga com Jesus com relação à lei, e aí, como na lei de Moisés, se permitiu o divórcio, ou se permite o divórcio, né, existe. E Moisés, você sabe quem é, né, o nosso grande patriarca. Então eles fizeram uma pergunta para Jesus para ver como que ia acontecer a coisa. E a pergunta era, né, pode ou não o homem se separar da sua mulher? Jesus devolve a pergunta. O que Moisés disse para vocês? Moisés disse que o homem pode dar uma certidão de divórcio e entregar para a mulher. E a resposta, então não falem que não existe divórcio na Bíblia, que vocês estão falando bobagem, né? Tem que saber. Então isso, em algum momento, fez parte da tradição do povo de Israel. Então, Jesus vai dizer, vocês sabem por que Moisés permitiu isto? E aí ele mesmo responde, Moisés permitiu isto por causa da dureza dos vossos corações. Vocês, né, muitos de vocês aqui, o Valadares está cheio de bacharel em direito, deve ter algum aqui na Assembleia, né? Muito difícil que não haja, né? Sei que tem. Para que serve a lei?
né? Aí é a filosofia do direito, a mais básica e a mais rasa, né? Porque eu não sou dessa área. A lei serve para quê? Por que surge na nossa sociedade o código, né? Mais que o código de ética, a gente está falando que é diferente, a gente está falando de um código legal mesmo. A lei serve para proteger. A lei serve para proteger homens e mulheres da dureza do nosso coração. Não é a primeira função punitiva, é a função de proteção. Isso é o mais, vamos falar assim, né? Seria assim, a intuição mais fidedigna do que seria a lei. Para isso que serve. E por que Jesus diz isso? Moisés criou esta lei por causa da dureza dos vossos corações. E aí ele vai explicar. Porque originalmente, uma relação deveria ser tão completa e tão profunda, ao ponto de que os dois realmente, né, se tornem no amor uma só carne. Mas por causa da dureza dos vossos corações, por causa das infidelidades, por causa dos orgulhos, dos egocentrismos, este amor primordial é esquecido. Vocês que são casados, que já passaram por alguma relação, sabem disso. E aí é importante a gente retomar a liturgia do matrimônio, né? Ou mais do que a liturgia do matrimônio, a teologia do matrimônio. Os santos padres, né? Tanto os orientais como os ocidentais, né? Agostinho tem um sermão sobre isso, mas me parece que Santo Ambrósio também tem. Vamos fazer uma comparação muito bonita da mesa da Eucaristia com o matrimônio. Prestem bem atenção nessa comparação para vocês entenderem a espiritualidade do matrimônio e por que Jesus está preocupado com isso. Os santos padres vão dizer, assim como quando vocês comungam o corpo e o sangue do Senhor, pelo corpo e o sangue do Senhor vocês se tornam membros da igreja, parte do corpo de Cristo, a gente diria, ao comungar o corpo e o sangue do Senhor, você se torna um com Cristo. Porque é isso, tá? Isso que é estar em comunhão. Ao comungar o santo corpo e sangue do Senhor, eu me torno um com Cristo. Bonito, né? Isso é santificação. Também o homem e a mulher, quando se juntam no amor em Cristo, se tornam uma só carne em Cristo. Essa é a teologia mais alta do matrimônio. Então nós vamos continuar afirmando a lei do amor no matrimônio. Nós vamos continuar afirmando que matrimônio não é ensaio. A gente não casa para ver se vai dar certo ou não. E que o divórcio precisa ser entendido como acidente de percurso e não como regra. É uma triste exceção. O problema é que nós estamos invertendo a ordem das coisas. A gente escuta o tempo todo as pessoas falando, eu vou juntar os trapos, se não der certo, eu separo. Como se a vida do outro, né, não importasse. Jesus, quando retoma isso, dizendo, Moisés fez essa lei por causa da dureza do coração de vocês, mas não é assim que deve ser. E aí ele diz palavras duras, inclusive usando a palavra adultério, né, que assusta a gente, mas ele usa. E por que ele usa? Vocês imaginam, hoje, ainda hoje, a mulher divorciada ainda é mais julgada do que o homem divorciado. Vocês sabem disso. Né? Infelizmente, isso é ainda presente na nossa cultura. Não acabou esse resquício. Se hoje, segundo milênio, a mulher divorciada ainda tem, em algumas esferas sociais, alguns ciclos sociais, um olhar de discriminação, imagina há 2000 anos atrás. O que vocês achavam, ou o que vocês acham que acontecia com a mulher divorciada no tempo de Jesus? O homem devolvia ao pai. Primeiro, vocês acham que o pai aceitava? Até hoje, né, na cultura que nós temos uma resistência. O que era, então, de uma mulher divorciada no tempo de Jesus? Marginalizada completamente. E naquela cultura patriarcal, o homem podia instrumentalizar a mulher como quisesse. Podia ter 3, 4, 5, 10 mulheres. Não gostei da sua comida hoje, não? Ou você não me serve mais em nenhum dos sentidos? Certidão de divórcio, toma, estou livre, não tenho que pagar mais a sua comida, não tenho mais que bancar os seus filhos. Então, a preocupação de Jesus é com o bem-estar do ser humano, né? É para que não houvesse uma instrumentalização, para que não continuasse existindo uma instrumentalização da parte
né, do homem em relação à mulher, que Jesus faz esse discurso duro, para dizer, você não pode entrar na vida, né, de uma mulher, instrumentalizar a relação e depois, eu não gostei, né? Isso é uma questão, gente, muito séria, né? A gente não precisa estudar história para saber disso, não. Imagine o que era uma mulher despedida pelo marido no tempo de Jesus, né? Então, este texto, que muitos interpretam como se fosse um texto duro, né? Um texto que a Bíblia nos coloca para condenar, ao contrário, é um texto que no seu contexto fala da preservação da vida, da preocupação de Jesus com as pessoas. A nossa igreja, baseada na tradição, né, do Evangelho, baseado no princípio da misericórdia, tem aberto cada vez mais as portas para as pessoas que são de segunda união, que tiveram um casamento que não foi muito bom e que aí acabaram se separando e conheceram uma pessoa, e essa pessoa agora, né, vive, né, uma vida, vamos dizer assim, mais santa, dentro daquilo que é o princípio do amor, né? A igreja está acolhendo os casais de segunda união. Mas a acolhida da igreja dos casais de segunda união não significa uma abertura ao ponto de anular a seriedade do matrimônio. E aí eu abro um parênteses para fazer com vocês um comentário e até peço perdão se por acaso alguém se sentiu ofendido. Falava que nas cidades de interior a gente vê mais isso do que nas cidades grandes, mas a gente vê isso também aqui. O nosso julgamento às vezes é muito hipócrita e injusto. Cidade do interior acontece mais isso. Às vezes a gente vê casal de segunda união participando da igreja, né? Tem muitos, ou entrando na fila da comunhão, e nós olhamos com um olhar como se nós fôssemos deuses, com autoridade para julgar. Nossa, fulano está comungando, fulano é divorciado, o padre deixou. Por isso que nós somos chamados de hipócritas. Aí tem um casal que não se separou, mas que vive uma relação de aparência, traição dia e noite, péssimo marido, péssima esposa, não trata os filhos bem. Todo mundo sabe que a casa é uma ruína. Mas como mantém uma relação de aparência, não é julgado. Isso é muito sério, chama hipocrisia, né? Então, quando a igreja fala do princípio de misericórdia, a igreja não está subvertendo as leis, não. A igreja está aplicando a maior lei. João, capítulo 15. Primeira carta de João, capítulos 1 e 2. Deus é amor, quem não ama não conhece a Deus. Ponto final. Princípio da misericórdia. Ao aplicar o princípio da misericórdia, a igreja não está abrindo as portas para falar, não, pode ficar à vontade, pode ter quantas mulheres você quiser, pode se respeitar, pode instrumentalizar, se não der certo, você separa. Não é isso que a igreja diz. As pessoas usam de má fé, né, para depois fazer um discurso meio que adocicado, ou às vezes feroz demais contra a igreja, né? Então, isso é muito importante, né, essa catequese de hoje. Não tenham medo deste texto. Não tenham medo de se aproximar da igreja, seja lá a experiência que você estiver tendo no seu matrimônio, né? Se precisar de ajuda, busque ajuda. Se estiver passando por um momento de vamos falar assim, né, de turbulência no matrimônio, procure alguém para te ajudar. Veja se realmente o caminho é a separação. Veja se realmente acabou tudo, né? Não desista no primeiro momento. Aquela pessoa que você escolheu para fazer parte da sua vida não é um instrumento. Não é um objeto que você troca quando fica velho ou quando não te serve mais. Isso é um apelo, né, que nós fazemos também enquanto pastoral familiar, né? Hoje nós temos aqui várias pessoas da pastoral familiar. Isso é muito importante para a gente. Não tenham medo, né, de abraçar o sacramento do matrimônio, mas ao abraçá-lo, abracem sabendo o que ele significa. Isso é muito importante, né, para todos nós. Pedimos ao Senhor, então, que possa conservar o coração de vocês na paz, né? E que essas pessoas que estão fazendo a caminhada, inclusive os noivos, né? Muitos casamentos estão acontecendo agora, possam realmente fazer a reflexão sobre isso, né? Não instrumentalizar jamais as relações, não julgar o irmão que está passando por uma crise matrimonial, né? Não fazer do divórcio uma regra. Termino com uma coisa importante.
quase 10 anos de padre que eu tenho, todas as semanas eu escuto muitas confissões. De todos os tipos, de todas as pessoas, de todas as idades, de todas as profissões. E escuto muito criança e adolescente. Muitas. Graças a Deus, né? Pela própria formação, por onde eu venho, né? Também de onde eu venho. Por ter tido uma formação escolar e ter trabalhado com crianças e adolescentes 16 anos da minha vida direto em colégios, em obras pastorais. Então, eu escuto o tempo todo crianças e adolescentes, né? Agora eu estou fazendo menos isso, infelizmente, por causa do tempo, mas eu quero voltar a dar uma atenção maior para elas. E eu escuto muito das crianças e adolescentes, e até mesmo adolescentes mais turrões, o impacto negativo que tem a separação dos pais. Isso é uma coisa que não é brincadeira. De ver crianças chorando, a separação nem aconteceu, mas as crianças percebem, né? E às vezes a gente escuta nas confissões ou nas conversas, né, a gente deixa a criança um pouquinho mais à vontade e tal, e depois flui. Crianças que choram porque percebem que o papai e a mamãe podem se separar. E aí a gente fala, não, a criança entende. Pode entender, mas não acolhe e não aceita. Então por isso que a gente fala, não é que a gente precisa ficar preso numa relação que adoece por causa de alguém ou por causa dos filhos. Mas a gente precisa pensar muito neste passo de contrair núpcias e de ter filhos, porque o que você faz impacta realmente diretamente a vida daqueles que vocês geraram. Crianças adoecidas por causa de relação dos pais, tá? Rapaz, tá jogando a culpa toda nos pais. Não, não é essa a minha intenção. Mas, se a carapuça serviu, dá uma amarradinha direitinho para ela não escapulir. Quem sabe não te ajuda, né? Isso é coisa séria. A gente não pode deixar de falar essas coisas, né? Isso é coisa muito séria, né? Então, tá no matrimônio, vai ter filho. Como é que tá essa relação? Tá estável para ter um filho? Tá bacana? Tá colocando uma vida a mais na roda. Tá bacana essa relação para ter um filho agora? Vai dar conta? Não dou conta porque eu conheço muita gente que criou filho sozinho. Eu também conheço. Tenho amigos e amigas que criaram filhos sozinhos, são ótimos pais e ótimas mães. Mas não significa que não ficou uma lacuna, não ficou um vazio, né? Então é isso, com carinho para vocês, tá bom?